Olá, torcedor corintiano. Bem-vindo de volta. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo do Timão e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Vou começar aqui com Celso Zelt à minha direita. Boa noite para todos vocês, senhores. Eu quero seu destaque, prof. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs do esporte. Deu a lógica. Um São Paulo motivado, um São Paulo acertado, contra um Corinthians pressionado para um resultado na terça-feira, tentando se acertar com um novo técnico que hoje, aliás, nem no banco estava. No frigir dos ovos, eu acho que para o Corinthians houve até uma evolução do jogo. Há muito tempo não se via esse time, por exemplo, fazer o que está fazendo agora, pressionar o adversário, ainda mais antes dos 2 ou 3 minutos de jogo. Depois acabou tomando os 2 gols no primeiro tempo. Era um time praticamente reserva, né? Você tinha ali de titulares o Cássio, o Gil e o Maicon. Para o Corinthians fica para terça-feira. O São Paulo está comemorando a Copa do Brasil nessa noite com mais ênfase até agora. Com certeza. 2 gols de Caleri, de virada, o São Paulo consegue uma vitória no Morumbi. Renato Rodrigues, teu destaque. Confiança, né? Falar desse São Paulo que... A gente já falou sobre isso ontem no programa, né? De como poderia ser um São Paulo mais leve. Sim. Como esse título tira uma carga muito grande emocional desse elenco e, vou te dizer, de elencos até anteriores que conviveram com esse São Paulo muito tempo sem ser um título da grandeza da Copa do Brasil. E isso você viu em campo, né? Porque foi um São Paulo que toma um gol, não se desorganiza, vai crescendo dentro do jogo, usa os seus conceitos, as suas ideias do São Paulo e constrói esse gol aí que... Esse gol mostra como o time está confiante, como os jogadores entendem cada um a sua função, como o time joga mais leve. Isso é importante, isso é importante. A gente às vezes deixa de falar um pouco desse aspecto mental. E para mim o São Paulo conviveu muitos anos no fio da navalha, assim, com os jogadores errando muito por conta dessa carga da falta de um grande título. O grande título veio, a taça estava hoje também no Morumbi para comemorar junto com a torcida a conquista em cima do Flamengo. E o próprio Caleri, no intervalo, falou sobre essa confiança, Birner. Isso é muito importante para um time da grandeza do São Paulo e acho que tem um outro tópico aí, fica à vontade, claro, mas o Dorival ele consegue potencializar jogadores fazendo o simples, o feijão com arroz que ele usou lá atrás, mas está muito bem temperado, né? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, ao Renato, ao professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. De um lado, nossos colegas já falaram, um time em festa, leve, tirando uma carga muito difícil de ser administrada, porque antes do título da Copa do Brasil, muitas vezes os fantasmas do jejum assombravam e apareciam em qualquer momento mais difícil do São Paulo, o que o Renato chamou de fio na navalha, eu concordo totalmente. E hoje a equipe é diferente. E aí você fala em confiança. Ela veio junto com o título, o time acredita que pode conseguir as coisas, o time toma um gol por um erro no começo do Clássico e consegue reverter com bastante tranquilidade. Sim. Com bastante tranquilidade, podia ter feito mais gols. Cássio de novo, principal jogador do Corinthians, o São Paulo criando muitas chances. Do outro lado, o Corinthians, eu tenho certas dúvidas, quando o professor Celso Zelt falou que o Maicon era titular e quem mais? E o Gil? Gil e Cássio. Esses 3, tenho dúvidas se vão ser só esses 3 no próximo jogo. Eu acho que... O Maicon eu acho que nem começa. Nem começa? Defensivamente, eu acho que o time se posicionou melhor, não dá para exigir. Sim. Não chegou agora, mas pelo menos os jogadores entendiam melhor a ideia do técnico sem a bola. Quando precisou jogar com a bola, acho que só pode dar uma relaxada. O Corinthians até foi um pouquinho melhor do que eu imaginava, mas ameaçou muito pouco o São Paulo. Acho que o resultado... Podia ter feito um gol a mais de diferença para demonstrar o que jogou melhor, quanto jogou melhor que o Corinthians, mas é do futebol, o 2-1. E o Corinthians pensa, obviamente, na terça-feira. O torcedor do São Paulo continua em festa. Mais importante que isso, com essa vitória, se havia alguma conversa ainda sobre a possibilidade do São Paulo ser rebaixado, a possibilidade acabou. Agora o São Paulo vai jogar o ano inteiro se divertindo, fazendo festa, tentando agradar o seu torcedor no Morumbi para somar pontos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também merece e tem atenção do Mano Menezes, que já faz uma conversa, já tenta aproximar mais o time, coisa que ele já dizia que faria desde a coletiva. E temos aí esse mapa de calor do Corinthians no primeiro tempo, Birner. O que te chamou a atenção desse Corinthians em relação ao Corinthians do Lucha? Bom, primeira coisa, o time não consegue jogar com a bola e você vê onde acontecem mais ações dentro da área do Corinthians. Né? Você vê ali que é o lugar onde tem mais cores, né? Para que as pessoas entendam esse lado. Amoeba.
Para você entender, o lado que tem mais espaços em branco é o lado do ataque, a parte de trás é o lado da defesa do Corinthians. São Paulo jogou muito ali. O Corinthians não conseguia ter a bola, não conseguia fazer a transição. É natural que não consiga. Só que eu acho que o Mano deixou pistas daquilo que ele vai fazer no jogo contra o Fortaleza e vou além daquilo que ele tem que fazer no jogo contra o Fortaleza. Então, primeira coisa que para mim é essencial, que o Luxemburgo errava, acho, de uma maneira muito grande e que o Mano não vai errar, acredito. Posso estar equivocado, mas eu acredito muito que não estou. Quando a gente joga 4-2-3-1, muitas vezes não mestre o 4-4-2, mas joga 4-2-3-1, recompõe com 2 linhas de 4 ali. O jogador por dentro dessa linha de 3 é um cara que não precisa recompor tanto quanto os jogadores do lado de campo. Esse jogador tem que ser o Renato. É o Renato, claro. Sim, O Luxemburgo era o cara da esquerda que tinha que recompor. Aí você mata o Renato. Você mata o Renato porque ele não vai fazer a recomposição. Segundo tempo contra o Fortaleza agora, eu achei que o Renato ia ter um troço em campo. Porque tinha que fazer isso. Eu achei até curioso ele entrar no jogo hoje. Eu achei que ele fosse ser poupado pensando no Fortaleza. Eu achei até importante colocar, né? mas eu achei importante colocar também um minuto. O Renato é um jogador que precisa de minuto, né? Ele precisa... Não, mas ele entrou com 11 do primeiro tempo, se eu não me engano. Entrou muito cedo. Porque foi a questão do resultado. Não, entrou no segundo tempo. Do segundo tempo, mas 11 do segundo tempo. Falei Mas primeiro? precisava. Não, 11 do segundo tempo. Precisava tentar. E para um time do Mano, embora hoje não estivesse no banco, o Mano foi um time bem ousado nas substituições. O Corinthians acaba com os jogadores abertos, acaba com tudo o que podia fazer. Não tinha. É isso. Mas já deu indícios de um time muito mais bem organizado, né? Um time mais compacto, um time que, como eu falei, com a saída de bola do São Paulo, logo no começo do jogo, fez um gol por conta disso. A gente fala muito, fez um gol no começo, que às vezes muda o andamento de uma partida, mas isso não cai do céu. Era porque o time estava mordendo ali na frente. Em outro contexto podia mudar. Sim, e era algo que o time do Luxemburgo não fazia. Não fazia no primeiro minuto, não fazia no segundo, não fazia no fim do jogo, não fazia nunca. E eu vou te falar, professor, o time do Corinthians hoje correu muito menos. Tem isso. Porque correu certo. Precisou correr menos, né? Exatamente. Não precisou correr. Eu sempre falei durante toda... que eu fiquei assistindo, Renatinho, para te devolver, é que assim, os jogadores sabiam o que eles precisavam fazer em campo de uma maneira que antes não era a sensação que era passada. E tem uma mudança crucial que é o seguinte, eles tiveram uma referência. O Mano trabalha com defesa por zona. A gente até falou, por zona, a sua referência é o espaço. Você fica no seu espaço. Individual é cada um pega o seu, que a gente brinca na rua. Se eu tomar gol, o cara que fizer o gol era o meu, a culpa é minha. É isso. E você viu um time hoje mais compacto, um time pressionando a bola no espaço que tinha que estar, uma linha defensiva. Que aí eu acho que é uma vantagem, porque tem jogadores experientes. E assim, você falar para os caras marcar por zona em 2023 é um negócio muito natural. Porque a maioria dos times marcam, claro, uns com um pouco mais de caçada, de sair um pouco, e outros menos, mas a referência está ali. E outra coisa, Renato, já te tocando de volta. Como ele tem 2 etapas de trabalho assim, que são as mais claras. A primeira é a emergencial. É isso. Arrumar a defesa e a Fortaleza tentar segurar o Fortaleza, quem sabe levar o empate, quem sabe achar um gol ali, dificultar o Fortaleza. E ano que vem reconstrói o elenco e a equipe com coisas mais rebuscadas, com um trabalho melhor. E ele fala disso na coletiva. E a gente falou disso ontem. Foi. Se você coloca um treinador nesse contexto com um monte de informação, você lasca a cabeça dos jogadores. Sim. Porque agora é hora de você simplificar, de você trazer coisas muito importantes, de forma clara. Até a analogia feijão que eu fiz. Com arroz. A analogia que eu fiz. Esse é o verdadeiro feijão com arroz, isso. Você vai alfabetizar uma criança, você não dá o alfabeto inteiro para ela, senão a cabeça dela vai fritar. Primeiro então, coisa é isso. Hoje é coisa assim, linha defensiva sustentada, vão marcar por zona. Eu acho que alguma coisa boa que o Luxemburgo deixou. Fisicamente, esse time tá bem. Eu acho que é um time que tem pegada, que pressiona melhor a bola. O time pré-Luxa era um time meio mole. Time que não duelava, que não ia. Então, acho que nesse sentido ele pega uma Apesar preparação... das brigas, né? No fim deu certo pro time. A preparação tá melhor. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo Corinthians teve muito mérito dentro da sua proposta. Sim. Acho que o São Começou Paulo... um processo de desesculhambação, para usar uma palavra que o próprio Mano usou. Desesculhambação é um processo de desesculhambação. Senti essa palavra porque com tá todo muito desabafo. esculhambado. Aí quem está assistindo vai falar assim, nossa, mas... Nem deu tempo, ele não estava no banco, ele não treinou, aí começa aquela história. Ninguém está falando que aconteceu um milagre. É isso. Eu estou muito à vontade para falar isso, porque na semana passada eu falei que o time do Vanderlei não entregava o mínimo.
É isso. Apareceu o mínimo. Só isso. Para quem não tinha nada, errar menos saída de bola, como errou. Sim. Ainda, claro, o nosso mapa mostrou. É tudo do meio campo para trás. Mas é porque não existe milagre. Aí eu fico pensando assim, até quanto bem terça-feira, treinado. Eugênio, o que dá tempo de ser feito, né? Porque você pode ensinar, de repente, o A e o U, mas o alfabeto inteiro. Tem que Vai ser dar. chato. Não, mas você não tem que É ensinar. isso e jogada aérea. Você não tem que ensinar. Um pouco mais qualidade. Os jogadores né? já sabem. Há movimentos no futebol que já estão interiorizados nos jogadores. Quando você simplifica É mais na pra eles... conversa do que no campo, você acha, até terça? até porque não tem nem campo para você colocar. Tem um dia, né? Não tem 2 campo, dias. tem viagem. Criar comportamento, repetição, concentração. isso não vai acontecer. Não tem Um como. dia. De campo. Mas, ó, simplifica. Como ele falou, simplifica. Vamos fazer o básico aqui? Claro. Primeiro ponto, não perder. Não perder, vai para os pênaltis, que já é o objetivo do Corinthians. Levar para os pênaltis, desde o início. É Já que com o isso o Luxemburgo, Luxemburgo afinal, entregava, né? Justiça seja Afinal, feita. dia 28, não tem tanto tempo assim, não. Mas ele fazia mal feito. Não, mas tudo aí bem, já ele você treina chegava um lá. pouquinho, Você tá falando Não, só mas de era uma peneira, resultado. chegava por acaso, não é pelo que ele mas- fazia. Tudo bem, mas chegava. Com o Mano não vai ser uma peneira. Acho que é um momento mais de trabalho aplicado. Por exemplo, hoje. Hoje houve uma derrota do Corinthians contra um adversário muito superior em qualquer condição. O time principal dos dois, o São Paulo já seria superior hoje, com os reservas. O mundo não acabou. É um tijolinho nessa construção. O problema é que você tem que acelerar a construção, porque o próximo jogo é Eu estou terça-feira. curioso numa coisa com o Renato, assim, porque, por exemplo, eu sei que quando você vai posicionar o time do jeito simples, como o Mano vai fazer, o Fábio Santos vai entender, o Fagner vai entender, os jogadores vão entender. Não, esses caras conhecem linha de Esses não 4. precisam ser alfabetizados. Esses caras... Lógico. E a questão da linha de 4 é DNA do Corinthians da última década. E até esses minha- caras têm um entrosamento Minha para fazer curiosidade isso, você né? falou que desconfia, não é uma filosofia, que o Maicon não começa. Quem você acha que vai jogar? Fausto E Moscardo? e Moscardo. Volta o Moscardo. Moscardo. Porque me chamou Renato atenção por dentro hoje. e os- Me chamou atenção hoje. quem recompõe que é o uma meio coisa. de campo, você acha? Eu acho que ele vai com Wesley. Tá. Pra ter E aí saída, na sabe? direita, não sei, eu acho que ele pode ir com o Mosquito. Vai Como- jogar como dois que- caras mais... É, porque ele vai precisar de gente pra atacar a linha Mais atrás da rápidos. linha. A questão do Maicon me chamou a atenção, assim, o Maicon jogar o jogo inteiro, ser titular, porque o Maicon é um cara que vem numa sequência muito forte, Sim. ser titular, jogar o jogo inteiro, e me chamou mais atenção entrar o Rony e não entrar o Vera. É aquilo, ou ele tá preparando o Vera ou ele gosta muito do Vera e acha que é um jogador não que vai ser gastar o Vera. importante, ou o Vera, vai entrar, ou tá a moral do descartado. Vera, meu parceiro, tá... Porque assim, entrou o Rony hoje. Jogou o Cantilho. Jogou o Cantilho, entrou o Rony e o Vera não jogou. Então são pistas. Aí vai jogar Yuri e aí ele vai fazer o Renato, vai jogar do jeito que ele jogou hoje, liberado, vai fazer a pressão ali com dois na Só dá frente. pra jogar com o Renato assim. Aí a questão é essa, quem que ele vai colocar pelo lado? Sei lá, o Mano gosta muito de usar um meio campista pelo lado para Ele, equilibrar. Juliano, ele por isso eu pode pensei. fazer É o isso. Bruno Mendes, que jogou hoje, e o Fagner numa segunda linha. Ou o Juliano. É isso. na É. segunda linha. Romero fez Também. um bom Fagner de jogo. ponta? Não à mereceria frente perder do- o é, lugar. olha, frente do Romero. lateral. Vou te falar uma Lateral. coisa, Romero, fechando pela direita, faz sentido. Romero fez um bom jogo. Porque assim, tecnicamente não vai te entregar, mas é soldadinho. E vai por te outro- ensinar E já tem o E é isso, posicionamento é isso. fixo na mente há muitos e eu anos. e eu Ah, desconfio- esse tem E mais eu do que desconfio que o Gil jogou hoje pra ser alguém pra organizar a linha defensiva. Porque você jogou o Bidu que linha defensiva ele não sabe o que é. É um jogador, inclusive, que se melhorasse nesse aspecto, eu acho que era um cara pra você ter ali. E eu criticava o Piton, que tecnicamente é, isso, melhor que ele. isso, Ele é não- isso. Agora, Você jogou jogou com o Bruno Bruno Mendes Mendes e o Caetano. Então, menino. você tinha que ter alguém ali, um porta-voz do seu conceito. Que o Gil Mas sabe poderia isso deixar também. isso. É que o Cássio fica mais longe, né? O goleiro É, não, fica você sempre precisa ter fora alguém do... porque é alguém que vai É a falar o voz de momento de comando, sair, é a o voz de momento comando, de ajustar Linha o de corpo. bem, Sim. É Na isso. linha, né? Porque Eu o acho- Cássio tá e afastado. se for pela amostragem de hoje, o Mosquito não é arma para fazer fumaça nenhuma lá. Vocês não Aliás, acham que o jogo de hoje também já vai não vem servir sendo. para ele montar esse... Eu acho que ele pode ter mudado algumas coisas que ele já tivesse. Porque, óbvio, ele tem um projeto para terça-feira, desde o momento que ele chega, mas eu acho que ele pode mudar isso depois do jogo de hoje. Se alguém acho que o chamou a Romero atenção... joga, eu tô com você. né? Eu tô achando que o Não Romero- tá? Gol conta. tô achando Não que só o gol, né? O Romero teve uma participação. Mas você acha que o naquilo Romero que ganhou a posição ele hoje ou o faz. Romero já ia E não- jogar independentemente e não disso? pelo gol. Porque Eu acho que ganhou taticamente hoje é um esse cara lugar. que vai. Taticamente é um cara que vai fazer melhor o feijão com arroz. Neste momento pode ser um cara que entregue. Quando a bola cair, ele vai matar ataque. Vai, todo mundo sabe que vai.
Ele vai matar o ataque. A bola vai pererecar, ele para dominar uma bola ele demora um pouco mais do que os jogadores da posição dele, mas não é pelo gol, é pela aplicação. Porque você não tem ali também o jogador dono da posição. É, exatamente. É isso, não tem esse cara. Ah, tá vago. Ó, deixa eu mostrar uma declaração